Deus criou o homem para que se vivesse em harmonia com ele. Mas alguma coisa aconteceu, o pecado entrou, mudou a história. Mudou o trajeto que ele planejou para a gente. Está dando para ler? Eva, Deus criou Adão, Eva, Caim, Abel. Caim matou Abel, lembra disso? Depois vem o dilúvio. Deus resolve passar uma borracha, ou melhor, uma água, para começar tudo de novo. Depois nós temos o evento da Torre de Babel. Esse período é o período da criação, a origem de tudo. É muito difícil você datar, colocar uma data ali. Então a gente entende que é o período da criação. Mas aí, meu irmão, Deus chama Abraão. Abraão é um seminômade que vivia na região de Ur. Deus chega para ele e fala assim: Abraão, larga a sua família, todos os seus parentes e vem comigo, porque tenho para você uma promessa. Eu vou te abençoar, vou te fazer um pai de uma grande nação. Abraão sai, tem 2 filhos, Isaque e Samuel. Isaque é exatamente aquele, querido, aquele Ismael. Vocês entenderam Samuel? Era Ismael. Isaque tem 2 filhos, Isaque e Ismael. Isaque é exatamente aquele, o filho da promessa de Abraão, em que ele leva para sacrificá-lo. Mas naquele momento em que ele vai sacrificar, o que acontece? O anjo diz: pare, agora eu sei que você teme a mim. Pare. Isaque tem casa, tem um filho em Jacó. Jacó é aquele que roubou, teve uma intriga com o irmão, ele roubou a bênção da primogenitura. Exatamente, Jacó teve 12 filhos, mas se destaca aí José, ok? Por quê? Jacó amava Raquel. Eu ia perguntar isso para o Felipe, que Felipe teve um problema no Raquel. Jacó amava Raquel, mas se casou com Lia. Depois ele casa também, obviamente, com eles. Mas Jacó tem 12 filhos. Desses 12 filhos, o mais querido dele, vamos chamar assim, é José. E ele tem uma intriga. Está acompanhando comigo? Ele teve uma intriga. Venderam José para o Egito como escravo. José chega lá e ganha a admiração do faraó, porque ele revela os sonhos. Ele fala o seguinte: você vai passar por 7 anos de fartura e 7 anos de fome e de pobreza. Ele ganha prestígio com o faraó. E ele se torna governador de faraó. Ok? Beleza? A fome se alastra por toda aquela região. E aí a gente tem aquele momento maravilhoso, lindo, que você precisa mergulhar e se aprofundar. O Jacó fala assim com os irmãos: vão lá agora e vamos comprar alimento, porque estamos com fome. É quando ele encontra, José percebe que ele está encontrando com seus irmãos, ok? E aí é perdão. José fala: não precisa vocês passarem fome, vem aqui comigo, mora comigo aqui, ok? Então a família de Jacó, todos os seus filhos, todos os seus servos, vão para o Egito morar com José lá. Então a gente tem esse período do Egito. O povo de Deus passou 400 anos no Egito. Durante esse período não foram todos esses 400 anos de escravidão. No final ali, todo mundo morreu. O faraó morreu, José morreu. E o faraó da época começou a escravizar, a perseguir o povo de Deus. Então, por volta de 150 ali, faltando para completar 400 anos, o povo clama por alguém que liberte o povo. O povo clama e Deus levanta Moisés. Moisés é aquele que foi colocado dentro de um cestinho, lembra disso? No Rio Nilo, e que a filha de Faraó acha ele. Está lembrado disso? Dá toda a educação para ele. Ele é criado dentro da cultura egípcia, conhece, formado como se fosse em Harvard, vamos chamar assim, a melhor educação que poderia ser dada lá. Ele é formado nisso. Só que Moisés, por volta de 1526 ali, mais ou menos, ele briga, ele mata um egípcio, ele vai para o deserto. Lá no deserto é onde Deus chama ele. Deus mostra um arbusto, um galho, uma árvore, ou se eu falar sarça, ninguém sabe o que significa, mas é uma árvore que estava pegando fogo e não se queimava. E aí Deus fala e chama ele: Moisés, eu estou te chamando para voltar e libertar o meu povo. Volte para lá. Moisés volta para o Egito. E o que ele fala para ele? Olha, liberta o meu povo, liberta o meu povo. O que Faraó fala? Não. E aí Deus resolve mandar as 9 pragas. É 10, 9 pragas. Eu preciso que você preste atenção nisso, porque isso vai explicar para a gente muita coisa. Todo o povo egípcio, ele tinha deuses. E essas pragas são exatamente para mostrar o poder do povo de Deus sobre esses deuses. Por exemplo, o Rio Nilo. O Rio Nilo era considerado um deus para os egípcios.
O que Deus faz? Uma das pragas é transformar o rio em sangue, matar todos os peixes, ok? Tinha também a praga do gafanhoto, existia um Deus que protegia a plantação, e Deus vai e manda os gafanhotos para acabar, ou seja, é Deus mostrando para Faraó, eu sou o Deus do povo de Israel, liberte o meu povo. E aí, meu irmão, num certo momento, está lá em Êxodo 12, Deus chama Moisés e fala, olha só, preste atenção agora no que eu estou falando, porque é importante. Olha só, eu quero que vocês façam uma refeição. Eu vou libertar o povo. Dessa vez, Faraó não vai impedir vocês de irem me adorar. Eu vou libertar o povo. Mas antes, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer uma refeição. E nessa refeição, vocês vão ter que pegar um cordeiro. E esse cordeiro ele tem que ser um cordeiro limpo, sem mancha, por volta de 1 ano de idade, que é o ano da maturidade. Esse cordeiro tem que ter 1 ano. Você vai pegar pães sem fermento e ervas. E fique todo preparado para sair de Israel. Porque o que vai acontecer agora é a Páscoa. É a Páscoa. Os americanos chamam de Passover, ou seja, um anjo do Senhor ia passar sobre as casas do Egito. E aquela casa que tivesse o sangue do cordeiro, quando ele fosse sacrificar para fazer a refeição, aquele sangue devia ser jogado nos portais, na beira da porta assim da sua casa, porque o anjo ia aparecer, ia passar, e quando ele visse o sangue do cordeiro ali, nada ia acontecer. Meu irmão, isso se chama a Páscoa. Dito e feito, chegou o dia, pela madrugada o anjo do Senhor passa, e todos os primogênitos não levantam, continuam dormindo, não só, inclusive o filho de Faraó. Todo mundo, animal, todo primogênito morreu. Isso é a Páscoa. Então, o que fez Faraó? Falava, sai, liberou o povo. O povo sai, aí ele começa a cruzar o Mar Vermelho. Nós demos início, por uma volta de 1446, ao Êxodo. Êxodo, o povo passa 40 anos no deserto. Poderia passar menos que isso, mas devido à desobediência, Deus queria fazer uma limpa ali naquela geração que desobedecia ao Senhor. Foi nesse período que a gente teve os 10 mandamentos, a Arca da Aliança, o tabernáculo. A gente sabe muito bem que Moisés não entrou na Terra Prometida. Deus levantou quem? Josué. Josué ia conduzir o povo até a Terra Prometida. Chegou lá, Josué conquista, organiza as 12 tribos. Quem são as 12 tribos? Os filhos de Jacó, exatamente, ele organiza aquilo ali, filho de Jacó e filho de José também, mas para ficar fácil da gente entender, as 12 famílias foram organizadas ali, então ele consolida e estabelece as 12 tribos na Terra Prometida. Meu irmão, Josué foi um grande homem, mas ele não preparou um líder, então a gente entra por volta de 1350 na era dos juízes. Então, durante 300 anos, o homem passa muito parecido comigo, estou bem com Deus, ok? Me afasto de Deus. Aí o povo passava por opressão, o povo clama por libertação, Deus levanta o juiz liberta o povo. Aí eu estou bem com Deus. Eu me afasto, o povo se afasta de Deus. Viveu em ciclos nesse período por 300 anos. Deus levanta diversos juízes nesse período. Deus levanta Sansão, alguns deles, ok? Sansão, Gideão, Débora, Eli, mas o último juiz foi Samuel. O povo começou a falar, a clamar e a pedir, todo mundo aqui tem rei, nós queremos um rei também. Senhor, nós queremos um rei, queremos um rei. Foi quando Deus levanta por volta de mil antes de Cristo, Saul. Saul deu início à monarquia unida, ok? Deus levanta Davi. Depois Saul morre, Deus levanta Davi. Davi é aquele, o homem segundo o coração de Deus. Davi tem um filho, Salomão. Ok? E aí, querido, você precisa prestar muita atenção agora. Porque agora essa nossa timeline, ela vira 2. Ok? O que acontece é a divisão do reino. No norte, Israel. No sul, Judá. 10 tribos lá em cima faziam parte de Israel do norte. E 2 tribos em Judá do sul. Por volta de e nesse período que surgiram os grandes profetas, Jonas, Amós, Osés, Isaías, Jeremias, Abacuque, entre outros, querido. Por volta de 722, o Império Assírio vem e acaba com Israel do Norte. Acabou com Israel do Norte. Mas Judá do Sul permanece. Por volta de 586, o Império da Babilônia vem e acaba com o reinado do Império Sírio, e ele toma o povo de novo como escravo. Ok? E aí,
entra o Império Persa. Esse período aqui, que a gente chama do 400 anos de silêncio de Deus, que é o que Jonatas comentou, que foi o período interbíblico, onde não há uma voz profética de Deus. Óbvio que Deus não deixou de agir, mas não houve uma voz profética. Os mais antigos, aí eu vou entregar a minha idade, quando você pega a Bíblia, tem uma página em branca, lembra disso? Uma página em branca ali. Essa página em branca, vocês lembram disso? Ou eu estou velho? É entre o Antigo e o Novo Testamento. Lembra disso? Isso é para simbolizar, mostrar isso. É o período interbíblico. Nesse período aqui, o que acontece? O Império Persa, ele permite com que o povo de Israel siga com a sua cultura, faça os seus cultos. O que ele quer, o que importa para ele aqui é o quê? É os impostos. E aí, nesse período, muita coisa acontece, meu querido. O Império Grego domina, o Império Persa, e assim vai. E Roma domina e vence o Império Grego. Nesse período, muita coisa acontece, inclusive você precisa ficar atento agora. É nesse período que surgem as seitas. O Jonatas comentou de várias outras, mas o que importa para a gente nesse momento aqui seriam essas 2 ou 3 seitas. Os saduceus, os fariseus e os essênios. E aí Jesus chega, Jesus nasce. Chegamos ao ponto que a gente queria chegar. Jesus chega ainda sob o domínio do Império Persa. Ok? Beleza? Aí você pensa assim, isso é um outro planeta. Eu falei o quê? Vocês entenderam persa? É Roma, Império Romano. A gente olha para isso tudo, deixa eu respirar. A gente olha para isso tudo. Eu falei que era uma jornada, né? De carro, tem que ser rápido. A gente olha para isso tudo, que a gente pensa, não, isso é um outro planeta. Eles estão falando de Nárnia, né? Alguma coisa assim, um planeta diferente. Não, a gente está falando aqui, planeta Terra. Eu fui no Google Maps e joguei lá, aquela região. Então, você saindo da Igreja Oceânica, daí onde você está, até chegar lá, olha, são 20 horas de voo. Você chega, existe essa região. Você não está falando de algo que não existe, existe lá. É hoje conhecido como o Oriente Médio. Ok? É essa região aqui. O que fazia esses povos brigarem e querer conquistar essa terra? Meu amigo, era água. Naquele período, a água era importante ali. Até hoje essa região é importante. Só que hoje não é mais por água. Hoje é por uma riqueza natural chamada petróleo. Beleza? Até hoje essa região mexe com o nosso bolso, ok? Recentemente, há 4 anos atrás mais ou menos, existe uma organização chamada OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo. Essa região, meu querido, é que move com o preço do combustível, mexe com o petróleo e tudo que você está sentado em alguma coisa feita com petróleo. Então, essa região ainda é importante. Há 4 anos atrás, abrindo um grande parênteses aqui, há 4 anos atrás, esses países do Oriente Médio resolveram aumentar a produção de petróleo. Então, o barril custava $150, todo mundo o Felipe vivenciou isso, todo mundo parou para perceber, porque petróleo à vontade, o que acontece com o preço? Cai. Então, de 150 passa para $70 o barril. Isso mexe com a economia. Isso para querer dizer, meus irmãos, que essa região ainda é importante e ainda, hoje em dia, você não tem mais os impérios, mas você pode imaginar que é uma região ainda muito desejada por países, né? Por isso que os Estados Unidos faz muito acordo com os países de lá. Enfim, fechando o grande parênteses aqui, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Diante de tudo que a gente está falando aqui, por que a gente precisa ler a Bíblia? Por que a gente precisa estudar a Bíblia? O porquê que você está fazendo, o que você está fazendo aqui? Você precisa responder, não precisa responder em voz alta, responde aí na sua cabeça enquanto eu bebo essa água aqui. Sério, pensa mesmo, vai. 5 segundos. Por quê? Pensou? É isso mesmo. Para estar perto de Deus, para conhecer Deus, saber o que Ele quer, é exatamente isso. Mas eu gosto muito de uma indicação que Jesus dá para a gente. Aí eu queria que alguém, por favor, com voz alta, lesse para a gente Mateus 28:19. Bem rápido, meus irmãos. Por favor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Aí ele fala o seguinte, ensinando a obedecer... Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Isso. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como é que eu vou ensinar se eu não conheço? Como é que a gente vai ensinar se a gente não conhece?
Então, para mim, essa indicação é a perfeita. Hoje, eu discipulo 2 pessoas. Uma tem 6 anos e a outra tem 1 ano e meio. São as minhas 2 filhas. E eu preciso aplicar isso o tempo todo. Sendo bem rápido, bem rápido. Esse relógio aqui, meus irmãos, eu adoro esse relógio. Gosto muito desse relógio. Foi muito difícil comprar. Comprei. Eu tenho meu xodó, gosto dele, enfim. Cheguei em casa e o meu relógio, fui pegar meu relógio, e era a semana da Páscoa. Então lá em casa, a gente... Chegando em casa, na época da Páscoa, a gente dá um presente para as filhas. Então tá chegando a Páscoa, eu vou ganhar um presente. Aquele glamour, aquela esperança toda de ganhar um presente. Eu chego em casa, vou pegar meu relógio está rachado. Você não está vendo, mas ele está rachado aqui, ó, quebrado aqui, ó, rachado. Aí eu grito, quem fez isso no meu relógio? Quem fez isso? Aí vem aquela criança doce, amável, que eu dou minha vida por ela. Pai, fui eu, porque não quebrou não, pai, está funcionando. Aí o veredão começou a se manifestar. Pai, olha só, você está dando a hora, você aperta. Aí eu, Jesus, filha, acabou o presente. Que porcaria de... Aí o veredão, acabou o presente. Que presente o quê? Você quebrou meu relógio. Vou pegar essa porcaria dessa boneca e vou vender para pagar esse prejuízo do meu relógio. Já é o 5º prejuízo que você me dá. Enfim. Isso porque eu não fiquei nervoso, ok? Naquela mesma tarde, queridos, eu fui para um evento. E quem eu encontro lá? O meu discipulador. E eu estava ainda com raiva. Eu cheguei para ele no meio da história e falei, olha só o que minha filha fez. Quebrou meu relógio. O meu relógio. O meu relógio. Acabou o presente. Não vai ter presente porque ela faz isso, ela faz aquilo. Aí o meu discipulador fala assim, olha, cara, amanhã é Páscoa, né? Por que você não dá o presente para ela? E você mostra para ela o que Jesus fez. Porque é Páscoa. Ele agiu com misericórdia, não foi isso? Então, você está percebendo por que a gente precisa aprender a Bíblia? Estudar a Bíblia? Para aplicar, é prático. E tem um discipulador, porque nessas horas, se eu não vou, eu estou ferrado. Ok? Beleza, sinóticos. Jonatas explicou brilhantemente, não tem o que pôr nem o que tirar. É exatamente isso, ver junto, olhar junto. Eu queria dar um exemplo aqui para facilitar para a gente entender o que é sinóticos. Imagina, eu chego para o Marcão, vou usar você como exemplo, tá bom? Eu chego para o Marcão e falo assim, Marcão, me fala como foi o retiro para você. Marcão vai falar, cara, foi maravilhoso. Para mim o retiro começou na sexta-feira. Eu fui para o Bob's, cheguei lá no Bob's, porque não tinha comida no retiro. Eu fui para o Bob's, cheguei no Bob's, tinha tanta gente da igreja, que a gente começou a conversar, todo mundo falar sobre a expectativa de como seria o retiro. Meus irmãos, foi maravilhoso, muita comunhão, foi o que eu esqueci até de fazer o lanche. Beleza? Não. Isso eu não esqueço. Aí eu pergunto pro Jeff, fala para mim como é que foi o retiro para você. Jeff vai falar assim, cara, sem palavras, foi maravilhoso. Eu cheguei na sexta-feira no lugar do retiro, junto com o pessoal do som, para montar o som. Eu nem senti os pesos das caixas, foi tão maravilhoso. A gente percebia que existia comunhão, todo mundo conversando. Enfim, quando eu olhei já era 3 da manhã, para deixar tudo prontinho para o sábado, porque seria o dia do retiro. Aí eu pergunto para o Felipe, como é que foi o retiro, Felipe? Felipe fala assim, cara, foi maravilhoso. Na verdade, para mim, começou na sexta-feira. Quando eu cheguei no hotel, fui fazer o meu check-in para entrar, na sala de espera tinha tanta gente da igreja lá, que eu comecei a conversar, todo mundo falando da expectativa de que seria o retiro. Você está percebendo? Mesma pergunta, mesmo alvo, 3 pessoas, características diferentes, falando sobre a mesma coisa. O Jeff nem sabia do Bob's. Marcão sabia do som, mas nem sabia que tinha gente no hotel. O que dá para a gente entender nisso? Assim, existia uma expectativa grande no nosso coração, porque Deus ia fazer com a gente naquele lugar. Entendeu? É isso que é mais ou menos, na minha explicação aqui, seria mais ou menos isso. Então a gente precisa entender que dentro disso existem personalidades diferentes, pessoas diferentes. E aí a gente tem esse tablozinho que eu vou passar rapidamente, porque o Jonatas já falou sobre isso e a gente não pode perder muito tempo. Ok? Mateus ele fala exatamente para o povo judeu, ele quer mostrar para o povo judeu que Jesus é o Messias. E ele usa, é muito comum, ele usa essa expressão, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Ele fala do reino de Deus, existem várias citações que ele fala, porque o reino dos céus é assim. Então Mateus fala para o público-alvo dele é o judeu. Já Marcos, querido, Marcos, ele escreve aos pés de Pedro. Você sabe como Pedro é, né?
Pedro é rápido, vamos embora. Se você ler, obviamente você já leu, né? Mas se você reler o livro de Marcos, você vai perceber que ele tem uma velocidade. É capaz de você perder umas 200 ou 2.000 calorias só lendo o livro de Marcos. Fica aí a dica, imediatamente, saindo de lá, foi para lá. Por isso, ele está focado nas ações. Ele quer saber, o foco dele é mostrar que Jesus veio e tratou, cuidou do povo. E a gente tem Lucas. E Marcos tem uma coisa interessante. Se você puder, eu não estou conseguindo enxergar, se você puder abrir aí, por favor, rapidamente, Marcos 14, 51 e 52. Cíntia que está rápida ali. Todo mundo viu? Quem é esse? É Marcos. Quer dizer, há um consenso entre os historiadores que esse é Marcos. Ele só está no livro dele. Ele quer dizer o seguinte: eu vi, eu senti, eu vi a pressão, eu entendi o que estava acontecendo ali. E é engraçado que ele fala que os guardas puxam o linho, a roupa de linho dele, e ele sai meio que de cueca, né? E a gente tem também Lucas, querido. Lucas é diferente. Lucas, como foi falado, ele era companheiro de viagem de Paulo. Mas ele escreveu esse livro com influência ou por ter sido companheiro de Paulo? Não, como o Jonatas comentou no primeiro bloco. O Lucas, ele colocou isso em ordem, ele ordenou, ele se preocupou numa ordem, de colocar isso numa ordem cronológica. E aí o que eu poderia só incluir rapidamente aqui, porque isso já foi falado, não vamos perder muito tempo nisso. Está vendo aqui? Ele se preocupa, muitos já dedicaram a elaborar um relato dos fatos. Ou seja, ele pegou ali o livro de Mateus, pegou livros que existiam naquela época, para poder usar isso. Ele se preocupou com uma ordem cronológica, ele teve testemunhas. Não era lenda, alguém falou que isso, alguém quem? Onde ele mora? Então eu vou lá, pegava o livrinho dele e ia atrás, viagens de barco, teve uma relação, ele foi atrás buscar essa informação. Provavelmente muitos dos discípulos já estavam vivos nessa época, e ele ia atrás do cara. Queria saber, colocou isso numa ordem. Repara o cuidado que ele tem em trazer isso para a gente. E ele fala, eu mesmo investiguei tudo, cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado cronologicamente, ó excelentíssimo Teófilo. Excelentíssimo, você vai perceber que é alguém importante. Ninguém chama alguém de excelentíssimo, a gente está acostumado a ver os tribunais agora do STJ, excelentíssimo, excelentíssimo. Era alguém, provavelmente, o que os acadêmicos dizem que é alguém que se converteu com a história de Jesus e queria algum material para poder divulgar isso, trazer isso para as pessoas, queria mostrar isso. Então, provavelmente, esse foi um trabalho encomendado, porque é caro. Que ele pesquisou, correu atrás para levar isso para o Teófilo. Ok? Irmãos, quem escreveu primeiro o quê? De tudo isso que eu estou falando aqui. O que é mais aceito hoje, como o Jonatas comentou, essas datas sempre é complicado a gente falar porque, enfim, algumas coisas apontam. Por exemplo, você pega o livro de Lucas. Lucas, ele era companheiro de Paulo, né, de viagem de Paulo. Então, no livro de Lucas, ele não fala da morte de Paulo. Então, a gente consegue ter um panorama aí, uma proximidade de que foi escrito por esse período. Mas o fato é que Marcos, Mateus e Lucas, Marcos seria o primeiro que escreveu isso. Existe uma outra hipótese também, que é a hipótese que é aceita, mas ainda essa é a mais aceita, é que Mateus primeiro escreveu em aramaico e depois ele passou isso para o grego. Mas o que eu estou querendo mostrar? Mostrar para vocês que, olha só, todo o Novo Testamento ele foi escrito em 100 anos. Isso dá para a gente uma certa credibilidade, ou seja, houve pessoas estavam vivas, pessoas viram o que foi escrito. Amém? Beleza. Aqui, beleza. Fases da vida de Jesus. Sinótico 1, foi o que o Jonatas falou, sobre o nascimento e o ministério de Jesus. O que eu vou me propor falar agora é sobre o que a gente está chamando de Sinóticos 2, que é a paixão, a morte e a ressurreição. O que significa paixão? São todos aqueles fatos como acusação, prisão, julgamento e a crucificação de Jesus. Ok? Beleza. Meus irmãos, o fato é que existia um movimento entre os líderes religiosos para matar Jesus. Os 3 evangelhos falam isso. Você pode ver Mateus, Marcos e Lucas. Então, tá vendo? Os 3 falam de prender, matar. Eles se reuniram para falar, temos que acabar com esse cara, temos que matar ele, planejar. Então, isso já era sabido, já existia esse complô.
Quem? O que passa na cabeça desse pessoal que se reuniu para tentar matar Jesus? E aí vão naquele período interbíblico, lembra que o Jonas comentou e eu comentei, que surgiram essas seitas? O que acontece? Quem são os saduceus? Saduceus são aqueles líderes religiosos. Quem controlava o templo, tomava conta do templo. Como foi bem dito, naquela época você só tinha um templo, que era o templo de Jerusalém, você tinha sinagogas. Na época da Páscoa, o que acontecia? Todo mundo ia para Jerusalém. Esses caras, os saduceus, eram quem controlava o templo. Então lembra quando Jesus, lá em Mateus 21, ele entra no templo e expulsa quem estava vendendo as coisas? Ele está mexendo com quem? Com os saduceus. Existia ali, por exemplo, o pessoal chegava naquela região com um dinheiro para poder comprar lá o seu sacrifício, né, o seu animal para sacrificar. Só que eles não aceitavam a moeda local, então eles tinham que trocar pela moeda local. E aí nasce o quê? O câmbio. Ok? E eles já ganhavam dinheiro nessa troca. Então Jesus está mexendo com esses caras. Quem são os outros que passavam na cabeça deles? O outro grupo religioso também eram os fariseus. A gente ouve com muita frequência. Quem eram os escribas? Todo escriba era fariseu, mas nem todo fariseu era escriba, porque o escriba era uma profissão. Hoje, talvez seja fácil para você dar um Ctrl+C, né? Ctrl+V, não é isso? Fazer um livro. Você faz um livro na sua casa. Naquela época, não. Naquela época, você tinha que ter um cara que escrevia. De tanto esses caras escreverem, eles conheciam, se tornaram mestres da lei. Então, eles sabiam o que estava acontecendo. Então, eles eram chamados diversas vezes para poder falar, isso está escrito, e é nisso, por que eles eram amigos dos fariseus? Porque os fariseus eram aqueles que falavam assim, quem é esse que está chegando aí, falando que não pode, pode perdoar o perdão dos pecados? Está escrito aqui que só Deus pode fazer isso. Quem é esse para chegar aqui e curar, fazer coisas no sábado? Está escrito aqui que não pode fazer isso. Os fariseus eram tão extremos que eles dizem que, a história diz que eles nem cuspiam no chão no sábado. Porque aquela poeira que ele levantava era considerada trabalho. Olha aqui que coisa estranha, difícil de entender. Existia naquela época também, antes dessa conspiração, eles colocaram vários boatos para tentar explicar para o povo quem era esse que estava fazendo o milagre. Quando você vai lá em Lucas 11, você vê uma cena onde levam para Jesus uma pessoa doente, ele era cego, mudo, endemoniado. Jesus vai, expulsa o demônio deles. E o argumento que surgiu entre o povo, muitos acreditaram, viram e ficaram maravilhados, mas um grupo falou assim, não, isso aí é demônio. O que acontece? É um demônio maior que está dentro dele, ele chama ali de Beelzebu, que expulsa demônios. Jesus fala, que isso? Como assim um reino vai se dividir? Jesus desconsidera isso, mas você percebe que existia todo um movimento, uma conspiração para matar Jesus. Existia raiva neles. Por 3 hipóteses eles poderiam articular para matar Jesus. Uma é que ele era realmente o Filho de Deus, o Messias. E a gente sabe que isso não era utilizado. A segunda era que ele era um grande charlatão. Meus irmãos, isso também pode ser desconsiderado. Por quê? Jesus não curava doentes que a gente aqui não conhecia. Os cegos, os doentes, os coxos, eram gente que o povo passava e sempre via essas pessoas. Então, dificilmente isso colaria, porque aquelas pessoas sabiam que aquela pessoa realmente era doente. Jesus passa por elas e cura elas ali. E a terceira é que ele estava possuído por um demônio. Então, esse era o ambiente, querido. Era um ambiente de conspiração para matar Jesus. Jesus já havia falado da sua morte. Jesus havia falado para os 3 discípulos sobre a sua morte. E, na verdade, é interessante que Marcos fala o seguinte, Jesus ensinou para eles que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes, pelos mestres da lei, e que fosse morto. 2 preocupações aí. E que fosse morto. Então, Jesus já havia deixado, ensinado para os seus discípulos que isso iria acontecer. Deixa eu voltar. Quando a gente volta aqui é o seguinte, olha o que a gente entende aqui dentro desse ambiente de conspiração. 2 fatos. Um, que eles queriam prender e matar Jesus. Isso já está entendido. Mas é importante perceber uma coisa, nada foge dos planos de Deus. Eu posso estar dando a impressão para você que essas pessoas, foi a ação delas. Está entendendo? Foi Deus mudando a história.
Deus está no controle disso tudo. Não há, ele está usando essas pessoas para que o plano dele fosse... isso não tira a responsabilidade desses grupos, obviamente. Duas coisas aí, eles querem matar Jesus, prendê-lo, mas isso tem que acontecer antes da Páscoa. Qual era a preocupação deles? Aqui na Páscoa estava todo mundo lá em Jerusalém. Você imagina alguém fazer um milagre? Então existia essa preocupação deles. Temos que prendê-lo e matá-lo, mas isso tem que acontecer antes da Páscoa. Não podemos deixar isso acontecer lá. O plano estava desenhado. E, infelizmente, um dos discípulos estavam lá. Fazia parte desse plano, ok? Beleza. Como é que a gente pode entender essa transição dessas fases que a gente falou sobre Jesus? Nascimento, ministério, e aí começa a paixão de Cristo. Existe um timer. Quando é que foi o gatilho? Quando isso aconteceu? A gente entende que isso aconteceu quando isso aconteceu lá em Betânia. Vocês estão conseguindo ler aí? Beleza? Isso aconteceu em Betânia. Os três falam sobre isso. Jesus foi para Betânia, chegou lá, ele se hospedou na casa de Simão, o leproso. É óbvio que Simão aqui não é mais leproso, porque leprosos não vivia socialmente. Leproso tinha que viver no deserto. Possivelmente, Simão foi curado por Jesus. Então ele estava hospedado lá. E você imagina a cena comigo. Várias pessoas entre os discípulos. De repente surge... Isso aí, entendeu? Surge... Alguma coisa acontece. Olha, que link maravilhoso. Surge uma mulher. E a mulher pega um jarro de alabastro e joga sobre Jesus. Repara que Jesus estava comendo assim, né? As mesas eram assim, né? Então ela não teve dificuldade. Ele jogou sobre a cabeça de Jesus e o óleo, perfume caro, tentei transformar isso para dólar. Mais ou menos $55 seria esse perfume. Okay? Isso escorre sobre Jesus, isso passa nos seus pés e a mulher chorando em prantos vai e enxuga os pés de Jesus. E aí surge mais ou menos o que aconteceu aqui, olha. Quebrou, não foi? A mulher, em Marcos, fala que quebrou. Ou seja, não há nenhum interesse dela de guardar um perfuminho. Talvez a minha esposa fosse assim, guardar só um pouquinho aqui para botar no... Não, ela quebra, não tem nenhuma intenção de guardar. Ela vai e despeja sobre Jesus. Naquele momento, Jesus fala o seguinte, é agora. Jesus fala, essa é a minha interpretação. Naquele momento ele fala, ela está prevendo o que era para começar, o que era para acontecer. Só que, meus irmãos, veja bem, olha... Está acontecendo uma coisa maravilhosa naquele momento. Mas olha o argumento que os discípulos estão usando. Pô, esse perfume é caro. Por que a gente não vende isso para dar para os pobres? Olha que desperdício. Estou querendo mostrar. O que tem aqui? Os Jesus falam, vocês não estão percebendo o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui uma coisa muito mais importante do que isso. E vocês estão com argumentos sociais. Vocês estão querendo... trazendo nesse momento coisas que não... Olha o foco, olha o que está acontecendo aqui. Ela está antecipando o momento da crucificação. É isso que acontece aqui. A gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos. E aí, uma pausa para a gente poder pensar nisso. Ainda se faz isso hoje. Não confunda. Há algo mais importante para você investir seu tempo, a sua vida. E para isso a gente foi chamado. É muito provável, a gente vai ouvir, a gente talvez nasça no nosso coração uns argumentos assim, não, mas espera aí, é mais importante eu fazer isso, é mais importante eu fazer aquilo. É óbvio que a gente tem que fazer, ajudar as pessoas, isso é óbvio, mas naquele momento está acontecendo algo mais sublime e importante que isso. Atenção, a gente precisa ter atenção a isso. Coisas podem estar acontecendo, está acontecendo do nosso lado, e a gente está focado em outra coisa. Não tire o foco, meu irmão, não tire o foco. Naquele momento, Jesus está falando que ele vai voltar, que ele vai morrer, vai... Vamos lá, deixa eu me recompor. Pausa para a recomposição. A água dos pastores dizem que tem um efeito muito bom. Aí, já estou uma nova pessoa. Já me sinto um discípulo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Coisas vão acontecer maravilhosas, Deus vai se revelar, e é muito provável que a maioria está falando, olha... Temos que fazer assim, temos que agir dessa forma. Jesus fala para eles, caras, para! Olha o que está acontecendo aqui. Algo grande vai acontecer. Ela está antecipando o que vai acontecer quando eu for ressuscitar. Percebam isso. Quinta-feira chega.
Jesus pede para os discípulos procurarem uma casa porque ele queria ceiar. E aí é importantíssimo. Lucas diz que ele queria, olha o que ele fala, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Páscoa, meu irmão, na quinta-feira, na sexta seria comemorada. Na verdade, assim, parece que depois das 18 horas já era comemorada, já começava a Páscoa. Então Jesus fala assim, meus discípulos, procurem uma casa porque eu quero ceiar com vocês, eu estou desejando esse momento, olha, há muito tempo, há muito tempo. E eles acham uma casa, preparam lá a refeição, só que, isso que é interessante, olha a simbologia, como é importante a gente entender o papel da Páscoa. Vamos voltar lá, no Egito. O que Jesus pediu, o que Deus pediu para que as famílias separassem para aquele momento, para aquela refeição? Um cordeiro. Não é isso? Quem é o cordeiro aqui? Ele separa um pão. Mas quem é o cordeiro? Jesus. O que livrou o povo do Egito foi quando o sangue foi colocado onde? O que livrou o povo da escravidão do Egito foi o sangue do cordeiro. O que livra a gente agora, nesse momento, nessa ceia, o que a gente está querendo dizer? Esse é o meu sangue. Você entende? Que tira a gente hoje do pecado, livra a gente do pecado, é o sangue. Você percebe a simbologia? As ervas amargas, para lembrar o tempo que ele passou como escravo no Egito. O pão sem fermento, meus irmãos, há simbologia nisso, é importante que a gente entenda isso. Só que Jesus fala isso e diz assim para eles, irmãos, alguém aqui vai me trair. Alguém aqui vai me trair. Aí existe aquela, não, eu não sou, eu não vou, não vai acontecer. Óbvio que Jesus sabia que ia trair. Por que Jesus não fala? Por que Jesus não diz quem vai trair ele? Ia dar um spoiler? Por que isso? Por que Jesus não fala? Você percebe? Você imagina Pedro recebendo a informação de Jesus falando assim, é você, Judas. Você imagina a cena? Se antes ele cortou a orelha do cara, você imagina o que ia acontecer? Tudo está no controle de Deus, de Jesus ali, meu irmão. Tudo, exatamente tudo. Cada passo, ele está controlando cada passo. Ok. Controlando cada passo. Nada fugia do controle de Jesus. Ele sai dali, ele fala exatamente, olha, vamos agora. Jesus serve o pão, faz a ceia com eles, e ele segue para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras é a mesma coisa que o Getsemane. É como se fosse, Getsemane é um jardim no Monte das Oliveiras, um horto. E ali era uma propriedade particular. Jesus ia toda noite lá, ou na maioria do tempo, ele ia lá orar junto com os seus discípulos. Então Jesus parte para lá. E eles falam que eles cantaram um hino. Provavelmente é um hino nosso aqui da igreja. Beleza. Então Jesus chega nesse caminho, ele chama os discípulos e fala o seguinte, Então Jesus lhes disse, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, farei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Olha o que ele fala agora no 32. Depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está marcando uma reunião pós-ressurreição. Reparou? Está agendado. Ele falou, coloca aí na tua agenda. 3 dias depois, eu quero fazer essa reunião com vocês, lá na Galiléia. Ok? E aí vem Paulo, Pedro fala, eu nunca vou te abandonar, isso não vai acontecer, jamais. E aí tem aquela frase que ele diz, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Enfim, Jesus sai desse momento e ele chega no Getsemane. Getsemane, Monte das Oliveiras. Getsemane é um monte onde Jesus diariamente, ou na grande parte, ia lá, uma propriedade particular, provavelmente de algum discípulo. Jesus ia lá orar. Só quem sabia que Jesus ia lá era Judas. O fato, nesse momento aqui, Jesus fala para os seus discípulos, chama os 3 discípulos mais próximos dele, que é Pedro, Tiago e João, para ir com ele, orar com ele. E aí Jesus vai orar, por 3 vezes ele volta, não é isso? Encontra os 3 dormindo. Pedro está junto. Quer dizer,
a pressão ali era tão grande que Pedro já até dormiu. Foi um dia cansativo. Mas o que o texto quer mostrar para a gente é que Jesus precisava do apoio deles ali. Ou seja, Jesus estava prevendo que ele está no Getsemane e alguma coisa ia acontecer. Meus irmãos, olha o que ele fala. Jesus estava angustiado, uma tristeza mortal. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue. A gente não tem a menor ideia de como que é isso. Não dá para eu nem tentar te explicar, mas muita coisa acontecia no coração ali, no momento com Jesus ali. A angústia mortal é muito mais do que uma traição. Para pensar comigo, o que estava acontecendo ali? Jesus já sabia que, ele sabia que pessoas iam negar, inclusive Pedro, que estava ali junto e dormiu. Ele está achando assim, você dormiu? Peraí. Muita coisa acontecia ali. Ele estava se preparando para receber todo o pecado de todos nós, ele estava se preparando ali. Ele havia sido, no momento que ele precisava dos discípulos, os discípulos estavam dormindo, mas querido, ele fala ali que nessas orações que ele diz, ele pede para Deus para passar esse cálice dele. O que significa o cálice? O cálice é a ira de Deus, ou seja, todos os nossos pecados estavam ali naquele cálice. E ele pede, ele ora com o seu suor como sangue ali. Mas o que aconteceu? A angústia dele era maior ali? Pelo fato de todo esse pecado que ele ia assumir e afastar ele momentaneamente de quem? De Deus, do Pai, por causa do nosso pecado. Por causa do seu, por causa do meu, por causa do nosso pecado. Então, enquanto ele ainda está falando com os discípulos, chega Judas com os soldados. Quando você vai ler, dizem que os soldados do templo não eram tantos assim. Por isso você vê algumas cenas que ele fala que eles chegaram com espadas, com vara. Você já viu soldado com vara? Não é. Então, ou seja, ele foi chamando todo mundo que estava com ele ali. Vamos lá, vamos pegar esse cara, vamos lá. Só quem sabia onde Jesus estava era quem? Era Judas. Então ele chega lá naquele momento para prender Jesus. Qual era o sinal? Tinha um sinal. Essa história a gente já conhece. Tinha um sinal. Qual era o sinal? Um beijo. Era um ato de respeito. Provavelmente essa galera que foi lá, os soldados romanos, os soldados do templo, junto com essa população que foi lá para prender Jesus, não conhecia Jesus. Até porque ele naquela época estava escuro, lembra? Foi de noite isso. Provavelmente frio. Então era comum você usar como é que chama? Um capuz. Um capuz. Então, qual era o sentido? Olha, eu vou dar um beijo. Judas chega, se aproxima dele, dá um beijo nele, provavelmente para dar um beijo ele ter tirado o capuz. Foi nesse momento onde acontece o quê? Todos esses guardas em cima de Jesus prendem Jesus. E aí, nesse momento, Pedro entra em ação. O que acontece com Pedro? Ele vai lá e... Eles não... Em João, que diz que é Pedro, mas eles vão e o Pedro, naquela... corta a orelha de Jesus. Jesus não. Isso é só para testar vocês. Mas olha só, ele cortou a orelha do soldado. Mas você concorda comigo? Foi a cirurgia mais perfeita do mundo. Concorda? Porque isso nem foi usado quando ele foi ser julgado. Eles não falam nisso. Quando Jesus vai, pega a orelha do cara e cola, talvez ninguém tenha percebido ali entre eles. Foi a melhor transfusão não, foi a melhor, como? Transplante? Não sei. Vocês entenderam, queridos? Porque não deixou nada, nem marcas. Inclusive ele fala para ele, o que vocês estão pensando? Eu nunca preguei isso, eu não quero que vocês façam isso. Vocês querem me confundir com rebelião? Rebelião naquela época era alguma coisa séria. Ele não quer ser acusado por rebelião. E ele vai e conversa, vocês estão doidos? Ele fala o seguinte, olha, se eu quisesse, eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos. O que são legiões? Legiões é um agrupamento do exército romano, que eram mais ou menos ali por 3.000 pessoas, 3.000 soldados. Ele tem à disposição dele 12. Você está entendendo? Não é isso. Jesus vai... é preso. E aí acontece aquela coisa que vocês leram aí Marcos, não foi? Alguém leu Marcos, que aconteceu saiu correndo, o cara, praticamente ele saiu correndo de cueca ali, né?
E aí acontece exatamente isso ali, ó. Todos os discípulos abandonaram e fugiram. Todos. Se cumpriu. Deixaram Jesus sozinho, ele estava ali. Jesus é levado para o Sinédrio, onde aconteceria o julgamento, e aí começa o grande teatro. Temos que arrumar uma acusação para ele, chama testemunha, aquelas testemunhas, tipo testemunho de defesa que a gente tem visto aí. Eu tenho que lembrar que isso é gravado, então eu não posso falar alguns nomes. Sabe aquelas testemunhas que não servem para nada, sabe como? Não, porque ele falou isso, ele falou aquilo. Eles perguntam para Jesus, você é o Filho de Deus? Você é o Rei? Você é o Filho de Deus? E aí ele diz aqui, né? Chegará um dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens. Aí o cara ficou nervoso. Réu de morte, condenado à morte. Só que não poderia tomar uma medida com Jesus, porque existiam algumas instâncias. Você tinha que levar isso um segundo julgamento. Levam isso para quem? Para Pilatos. Pilatos, meus irmãos, Pilatos não quer nem saber o que está acontecendo lá. Pilatos nem morava ali. Pilatos morava numa região de praia. Ele estava lá, Cesareia Marítima, ele estava lá na praia, não queria nem saber. O que Pilatos quer é o seguinte, eu não quero é problema. O que vocês vão fazer, vocês vão adorar, quem vocês vão... Não quero saber, eu não quero é problema. E levam para Pilatos. E olha o argumento que eles usam. Porque se chega lá e fala, ele cura no sábado, para ele, e aí? Mas eles usam os argumentos, ele proíbe, esse aqui, Pilatos, ele proíbe o pagamento dos impostos a César, se declara o próprio Cristo, o rei. Onde ele está querendo, o argumento que ele está usando aí para Pilatos? Olha, ele fala que é para não pagar imposto. Aí Jesus tinha dito o quê? Dá a César o que é de César, não é isso? A Deus o que é de Deus. Ele se diz o rei. Aí Pilatos vai para conversar com ele e falar, é isso mesmo? Você se diz o rei? Nessa conversa, Pilatos descobre que ele é galileu. Aí Pilatos fala o seguinte, olha, isso é de outra jurisdição. Ok? Quem nasce lá na Galileia tem que ter o governador da Galileia, não sou eu, Herodes, leva lá para ele. Levam Jesus para Herodes. Chega lá, muito parecido. Não vem nada que condenasse Jesus. Nada. Devolve eles. Os líderes devolvem, voltam com Jesus para Pilatos. Aí Pilatos fala, olha, não encontrei nada nele. Pelo contrário, Pilatos percebe nele uma calma. Uma calma. Tem um cientista, obviamente eu não vou saber, é Francis alguma coisa. Enfim, é um cientista que ele estuda furacão. É um belga que mora hoje no México, mas a praia do cara é estudar furacão. E olha o que ele disse. Ele esteve em São Paulo. Ele disse o seguinte. Então a vida dele é correr atrás de furacão, tentando entender o que acontece. E olha o que ele fala. Passei a minha vida inteira atrás de furacões, tentando entender o comportamento deles. A conclusão que eu tiro é que no meio do furacão, no centro, quando você entra no meio do furacão, há paz. Há silêncio como de uma igreja, tipo esse, ó. Do lado de fora, você vê o quê? Vaca voando. Não é assim que a gente vê em filme, né? Aquela levando casa, levando... Quem vê de fora vê aquela turbulhão voando. Mas dentro há um silêncio. E ele fala assim, um silêncio como de uma igreja. Ele fala, há sincronismo. Tudo circula de uma forma harmoniosa. Não há. Você está entendendo? Jesus tem controle de toda a situação aqui. Não há confusão. Talvez para quem está de fora, está entendendo, olha, levaram ele para lá, ele está sendo julgado justamente, mas no centro está tudo sob controle. E aí Pilatos fala o seguinte, olha, não tenho que acusar ele, não faz sentido nenhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou maltratar ele aqui e depois eu libero ele, depois da festa, lembra? Ele não quer ter problema na festa. O problema dele é, não quero que vocês me tragam problema nesse momento. E, irmãos, ele vai e propõe, vou castigar ele aqui, depois eu libero. E aí existia um tal de indulto, né, que recentemente a gente costuma ouvir nas televisões, o indulto. Então eu vou liberar ele. Aí o povo clama, não, troca, liberta Barrabás, que era fazia rebeliões, vamos chamar assim, e prende ele. Ok, ele falou, lavou as mãos e ele condena Jesus à morte. Os evangelhos, os autores, eles não se preocupam muito em contar
como que foi esse momento de dor, sabe? Ele não entra no detalhe de como foi sofrido, das dores sentidas por Jesus, de como ele foi maltratado. Meus irmãos, mas olha só, você já viu pessoa que recebeu um corte no supercílio aqui, como é que fica? Já é uma cena horrível. Você imagina você pegar uma coroa de espinhos e você cravar aquilo na cabeça da pessoa? Você imagina chicote, onde na ponta você tem pregos, o pedaço de osso, que na primeira consegue até sobreviver, agora na segunda. Você consegue entender a cena? Você consegue imaginar a cena? Jesus foi submetido a isso, até chegar à cruz. E olha que interessante o que Mateus diz. Eu coloquei pequenininho assim, é porque praticamente eles falam a mesma coisa, não tem muita alteração. Mas olha o que ele fala aqui. No meio, sofrendo isso tudo, eles oferecem para Jesus uma espécie de um vinho misturado com fel. Esse fel parece ter uma substância chamada mirra lá dentro, onde que é alguma coisa assim como se fosse uma entorpecente, uma droga misturada ali para você suportar a dor. Parece que era comum dar a pessoas que sofriam esse tipo de condenação. O que Jesus faz? Ele prova, recusa. Para mim, quando li isso, ele quer dar um recado para a gente, olha, eu estou no controle. Nada vai amenizar esse momento. Ele é crucificado com 2 ladrões também, a gente já sabe dessa história. E a zombaria em torno de Jesus era grande, a gente já conhece isso. E até que chegou a morte de Jesus. No meio disso tudo, ele clama, meu Deus, por que me desamparaste, me abandonaste? A gente lembra exatamente do Getsemane, daquela oração. Deixa eu beber uma água, porque... a água da recomposição. Aí ele... Não quero transformar esse momento num momento triste, porque não tem tristeza. A gente vai chegar numa hora que ele ressuscita. Ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Isso leva a gente diretamente aonde? Ao Getsemane, onde que ele falava que ele sofria dores de morte. Isso acontece com ele. Nesse momento, o véu se rasga. E um dos soldados que estavam perto, vendo aquela cena toda, ele fala que eram 3 horas da tarde. Você consegue imaginar? Meio-dia, às 3 horas, um sol, de repente a terra treme. Os soldados que estavam lá falam, realmente, ele era o Filho de Deus. A gente tinha que me dar um tema mais fácil. O problema é esse. E aí lembra que a gente falou do Sinédrio? Provavelmente um dos membros ali do Sinédrio, que é esse homem rico José, aqui chamado José, ele fala o seguinte, olha, o Marcos até fala aqui, olha, ele teve coragem em algum momento aqui. Ele fala, um homem de coragem, ele chegou até Pilatos e falou assim, olha, deixa que eu levo o corpo dele. Eu tenho lá, ele era rico, então eu tenho um lugar aqui onde eu posso botar o corpo dele. E o Pilatos liberou o corpo para ele. Então ele pega esse corpo e leva lá, para sepultar Jesus. E aí, eita, falta de prática. E aí, meus irmãos, tem um dado importante. Provavelmente Judas falou para ele assim, olha, ele está dizendo... 3 dias depois, ele vai ressuscitar. E aí bate essa preocupação na cabeça de quem? Na cabeça de quem? Dos líderes religiosos, né? E eles voltam para Pilatos e falam assim, olha, aquele impostor disse que 3 dias depois ele vai ressuscitar. Então, por favor, vamos fazer o seguinte, mande uma tropa de soldados para lá para tomarem conta. E não só tomar conta. Mateus diz que eles lacraram a pedra. É como se fosse botar, sabe, um símbolo para quando você chega, tipo aquele japonês da Polícia Federal, né? Você já olha e fala, opa, você não tem dúvida de que ele que é algo. Um símbolo, porque você olhasse eles e fala, opa, não posso nem meter a mão ali. Eles lacram. Mas aí, meus irmãos, chega domingo.
Jesus. Tem reforço aqui de água. Não, pior que meu tempo já foi embora. Eu tinha que gastar 2 minutos e 50 segundos por slide. Já era. Chega domingo. E aí, o que acontece? Olha aqui, Mateus fala. Um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e chegando no sepulcro rolou a pedra. Eu pergunto para você, há necessidade? Tu acha que uma pedra ia impedir Jesus de ressuscitar? Óbvio que não. E por que do terremoto? Terremoto era um sinal, meus irmãos, para perceber, aconteceu. Era para os discípulos fazer assim, ó, quinta, sexta, né? Sexta, sábado, amanhã é domingo. Ele marcou uma reunião com a gente aonde? Qual era o sinal? Olha, terremoto, ele ressuscitou. Vamos para lá. Vamos para lá, porque ele está vivo. Aí Jesus aparece para as mulheres. As mulheres foram lá para poder preparar o corpo de Jesus. Aí lembra também a gente o que aconteceu lá na casa do Simão, lembra? Que Jesus naquele meio lá percebeu. Ela está antevendo o que vai acontecer. E as mulheres estão lá e a mensagem que o anjo dá para ela, o que vocês estão fazendo aqui? Tem que ser natural, né? Jesus ressuscitou, ele não falou que você está como ele disse. Eles falam, ele está indo adiante de vocês para onde? Para a reunião. A reunião foi agendada. Meus irmãos. Então, no meio do caminho, Jesus, o anjo disse isso para ela. E isso que é maneiro, essa mensagem do túmulo vazio, passou anos, chegou até a gente. Olha, o túmulo está vazio. E aí os guardas, lembra dos guardas? Eles voltam para lá. Os guardas, lembra que onde a pedra foi rolada, estava cheio de guarda lá olhando. E diante daquilo tudo, o que eles vão fazer? Eles correm lá para os líderes. Eles falam, olha, aconteceu isso. E eles contam isso para os líderes religiosos. Ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano. Vocês vão dizer, guardas, o seguinte, que de madrugada vocês estavam dormindo e os discípulos foram lá, rolaram a pedra e pegaram o corpo. O que é legal, é interessante ver nisso, porque guarda dormir é digno de morte. Naquela época era tratado com morte. Quem dorme em serviço, hoje a gente consegue até tirar um cochilo, né? Mas naquela época, dormir era morte. E os líderes religiosos falam o seguinte para eles, ó, não se preocupa. O que não pode acontecer é isso chegar, olha a preocupação dele. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lidaremos e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, olha a influência que eles tinham com Roma. Olha a influência que eles tinham. Olha, se isso acontecer, eu vou contar isso aqui e vocês não vão morrer. O fato de dar esse argumento, vocês dormiram, é o melhor que a gente tem aqui. E eu não vou contar isso para vocês. Eu vou ler isso de vocês. Meus irmãos, Lucas conta uma coisa muito interessante que aconteceu no caminho de Emaús. 2 discípulos estavam indo para casa. Provavelmente não eram os 12 discípulos, mas os 11, no caso aqui são os 11, mais próximos. Existiam várias pessoas que seguiam Jesus, provavelmente eram esses 2, estavam seguindo, indo para casa. E de repente alguém acompanha eles, um homem. Um homem acompanha eles. E o homem pergunta, estou percebendo que vocês estão tristes? O que está acontecendo? E eles falam, mas você não está sabendo? Jesus de Nazaré, você está desatualizado? Aí Jesus fala, estou, me atualiza. Me diz o que aconteceu. Aí eles vão falando, não, porque ele é um profeta, homem de boas palavras, né? Ele diz aqui, olha, poderoso em palavras, em obras diante de Deus, de todo o povo. Aí ele conta, mas os chefes, os líderes julgaram ele e ele foi morto.
E aí ele fala, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. O que estava na cabeça dos caras ali é o seguinte: Jesus, o rei, ele ia trazer de novo a Israel ao poder. O reino deles ali estava na terra. Ele está falando o seguinte, ó, Israel vai levantar esse povo, os 12 seremos um grande exército, vamos vencer o Império Romano. Jesus está falando, peraí, deixa eu atualizar vocês. Acho que vocês estão desatualizados. Deixa eu atualizar. Ele está vivo. E vocês não perceberam? Tudo que foi explicado para vocês é necessário que no terceiro não. Ele diz, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas? E ele vai até Moisés. Lembra que a gente fez aqui? Foi contando de Moisés até aqui? Ele está falando, olha, começando por Moisés e todos os profetas, isso tudo foi explicado para vocês. Como é que vocês demoram a entender? Mas a história diz que eles estavam indo para casa, desanimados, eles não haviam entendido isso. E eles chegam para esse homem, né, que é Jesus, e falam, não, olha, a estrada está perigosa para você seguir. Entra, fica aqui na minha casa, entra com a gente aqui, vamos ensaiar. Jesus entra e, queridos, alguma coisa aconteceu. O fato é que eles perceberam que era Jesus que estavam ali. Não se sabe, assim, não tem material para você dizer como que eles perceberam. Talvez na hora que ele foi partir o pão ali, ele viu as marcas do prego, talvez pela forma com que ele tem orado antes de fazer a refeição. O fato é que eles entenderam que era Jesus que estava ali. A venda dos olhos caiu. E eles dão essa expressão, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras. Aí a história diz que eles percebendo que é Jesus, eles correm. Lembra que antes eles tinham falado, essa estrada está muito perigosa. Acabou, eles foram direto correr para os discípulos que Jesus havia ressuscitado e nós vimos Jesus. O que é interessante a gente perceber tentando fazer uma aplicação. Entender que, repara, o argumento ainda desatualizado. Não, você não sabe o que aconteceu com ele? Não, ele morreu. Era um profeta, um grande homem, mas ele morreu. O que Jesus está falando é o seguinte, mas espera aí, deixa eu atualizar vocês. O reino que vocês estavam falando não é reino terreno. Eu estou falando do reino dos céus. Eu estou falando do reino dos céus. Irmãos, na nossa vida também, às vezes é mais ou menos assim. A gente está acostumado ao quê? O que a gente espera de Jesus? Né? Talvez que ele venha resolver nossos problemas, não é isso? Né? Jesus não veio me dar carro novo. Ele não veio me fazer uma pessoa religiosamente boa. Ele não veio aqui resolver teu problema. Às vezes a gente vem para a igreja com essa cabeça desses dois caras aqui. Não é isso? Então eu vou lá, porque tudo agora vai acontecer. Jesus não veio resolver todos os seus problemas, esse tipo de problema. Jesus está falando o seguinte, eu vim aqui para resolver um problema que você tem. A condenação eterna, a morte eterna. Eu vim aqui para atualizar você, eu estou vivo. Irmãos, talvez esteja na hora de da gente se atualizar. Jesus está vivo. Ele não veio aqui para trazer coisas terrenas, um reino aqui, terreno nosso. Ele veio mostrar para a gente o reino dos céus. Amém? Amém. E aí ele termina com o que a gente leu no início. Lembra que eu conversei com vocês? E aí, acontece o que aqui? A reunião. Lembra que ele havia falado lá? A reunião acontece. Ele aparece para os discípulos. Mostra, a maioria crê, mas alguns não creem, a gente conhece como Tomé, que não tem aquilo, ele mostra para ele. O saldo é que todos entendem que é Jesus que está ali e ele fala que vai voltar. Que a gente não esqueça disso, porque eles não perceberam isso também, que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Ele disse que vai voltar. Ele vai voltar. Amém. Queridos, alguém pode ler para mim Isaías 53? Rapidamente. Cíntia, leitura oficial. Tenha isso em mente, meus queridos. Isso foi escrito há 600 anos antes de Jesus nascer. Ok? Tenha isso em mente. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tento e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que desejasse.
Amém. E sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. De quem ele está falando? Amém. Amém. Irmãos, obrigado. Os livros que nós utilizamos... Aí eu que passo. Os livros que a gente utilizou para montar foram esses livros. Vale muito a pena gastar tempo com isso. Obrigado. E aí tem o link da igreja.